toda mudança nos abre ao novo. E a chegada de um novo bispo mais ainda, porque nós o conhecíamos do regional, porque ele estava vindo do nosso regional, mas ao mesmo tempo não sabíamos as reações chegando na arquidiocese. Então a gente tentou, lógico, o clero, as pessoas, nossa tendência de procurar saber, de conhecer, de ver, mas com certeza a expectativa era de mudança, de respirar, de voltar, né, de caminhar juntos. Então eu lembro na missa de posse, ficamos muito entusiasmados com a homilia do Antônio, porque nos fez olhar para o Cristo pastor, o Cristo que guia suas ovelhas e que nos faz caminhar. E daí saímos todos reconfortados com essa primeira impressão. E já nos encontros, ele nos deu aqueles 3 passos para a igreja arquidiocesana, que era uma igreja samaritana, missionária e orante. E nessa vida de igreja da Arquidiocese de Maceió, nós fomos caminhando e tivemos as Santas Missões Populares, tivemos tantos projetos sociais que Dom Antônio colocou, Casa do Servo Sofredor, Casa Betânia, Jardim da Esperança e tantos outros nessa igreja samaritana, nessa igreja que cuida, né? Nessa igreja que deseja que o outro esteja bem, nessa igreja que faz o bem, porque esse é o resumo da vida de Jesus, de fazer o bem. E depois veio a igreja orante, porque não adianta você ser missionário, não adianta você ser samaritano e não rezar. Então esses foram esses 3 pontos que nós somos convidados por Dom Antônio a redescobrir a nossa vida diocesana, fundamentada nessas 3 expectativas. E nós podemos pensar nessa igreja orante, uma igreja que gera frutos. Assim depois vieram as comunidades que Dom Antônio trouxe, a Doce Mãe de Deus, né? As irmãs da fraternidade também do caminho, as irmãs lá da Casa Betânia, Servo Sofredor. E assim a igreja foi cada vez mais respirando. E nesse respiro nós tivemos muitas ordenações. Acredito que dentre os bispos atuais, Dom Antônio foi um dos que mais ordenou na nossa arquidiocese. E isso vai marcando porque as ordenações fazem essa renovação. Os novos que chegam ajudam os mais vividos que já estão. E assim a igreja vai nesse caminhar juntos, a igreja vai crescendo. Então a gente, nesses 15 anos, lógico, demos passos largos, mas também ainda temos muito a caminhar, temos muito ainda a viver e realmente a sentir essa expressão. Não podemos com 15 anos fazer uma avaliação muito aprofundada, porque nós sabemos que na história 15 anos é quase nada. Mas uma das coisas que traz no meu coração é essa gratidão por Deus ter nos dado esse pastor. Sabemos nós que é Deus quem escolhe. Por mais que as perspectivas humanas, né, tentem, porque o bom seria assim, porque o bom seria se ele fosse assim, porque eu queria que ele fizesse isso. Mas esse é o pastor que Deus nos deu, e Deus nos dá o pastor, e é esse Deus que nos conduz. E é isso que eu acredito, que Deus nos guia, que Deus nos conduz através dos nossos pastores. E nesses 15 anos, quando a Pascom da Arquidiocese me convidava para falar um pouco, eu pensava, meu Deus, logo eu. Porque eu acredito que a gente deve, cada um nesse momento, acho que todo clero, bom ou ruim, quer fazer alguma coisa, quer dizer alguma coisa. Eu confesso que eu me senti um pouco honrado em poder hoje estar aqui falando em nome do clero da nossa arquidiocese, nesses 15 anos de pastoreio de Dom Antônio. Sabemos o quanto essa pandemia foi pesada, quanto nessa pandemia Dom Antônio realmente passa por esse calvário que ele está passando. Por isso eu acredito que os frutos dessa pandemia com certeza vai ser de santificação, que os frutos dessa pandemia que nos faz sofrer vai ser realmente grandes frutos para a nossa igreja de Maceió. Como dizia o Papa Bento XVI, a igreja que vai murchar
mas que depois vai vir com sua glória esse momento de pandemia, para que a gente, fazendo esse caminho, né, para dentro da gente, a gente possa depois da pandemia explodir, né, nessa explosão do reino de Deus que nos convida a sermos discípulos, missionários e orantes. Essa igreja que busca viver a experiência de Cristo, que se faz irmão e que se faz um de nós. Por isso, 15 anos de Dom Antônio de gratidão. Repito, não temos visto perfeito, porque ninguém é perfeito. Mas eu decidi amar e servir a igreja de Maceió. Então pode ser hoje o Dom Antônio, pode ser amanhã um José, um Severino, qualquer que seja. Mas eu acho que quando a gente ama a igreja, a gente ama os pastores da igreja. Quando a gente ama a igreja, a gente ama aquele que Deus colocou para nos guiar. Então eu quero só nesse momento externar o meu carinho, o meu respeito ao nosso arcebispo, de gratidão, porque é ele que nos faz ser um. O amor ao bispo é amor à igreja. Então eu decidi servir a igreja de Maceió. Então, servindo a igreja de Maceió, hoje a gente trabalha junto com o Dom Antônio, com todo carinho, com tudo que a gente puder fazer para melhor ajudar a nossa igreja de Maceió a ser uma igreja missionária, samaritana e orante. Que a gente possa parar nesses 15 anos para agradecer, mas acima de tudo para pedir a Deus que nos dê a graça da fidelidade, a graça do que o Senhor espera de cada um de nós, a graça de sermos fiéis. É isso que o Senhor quer dos seus pastores e dos seus administradores. Por isso, eu só queria terminar essa minha fala dizendo ao nosso querido pastor, eu digo isso de coração aberto, porque eu tenho um carinho muito grande a Dom Antônio, dizer o quanto eu o amo, quanto a paróquia de Viçosa também feliz com sua presença. Por isso rezamos pelo Senhor, para que o Senhor possa continuar cada dia mais nos guiando e nos conduzindo. Que a Senhora dos Prazeres derrame muitas graças e conceda saúde e conceda vitalidade, que o Senhor possa ser para nós esse pastor que o Senhor deseja, que está no coração dele. Por isso, parabéns, que o bom Jesus do Bom Fim derrame inúmeras graças sobre a sua vida, sobre o seu ministério, e que o Senhor possa ser e continuar sendo para nós esse pastor que nos guia, que nos conduz pelas tempestades da vida, mas que nos leva à fidelidade. Deus abençoe, muito obrigado pelo seu sim, pela sua doação, pelo seu amor à nossa arquidiocese. Que Deus derrame muitas e muitas graças e bênçãos, que o Senhor possa recuperado voltar às suas atividades normais. Sentimos muito sua falta esse ano na festa do Bom Jesus, mas pode ter certeza da nossa oração e do nosso carinho. Parabéns, Deus abençoe o Senhor, e conte com a paróquia de Viçosa e conte comigo pessoalmente, para que juntos possamos construir o reino de Deus na nossa arquidiocese. Um grande abraço, Deus abençoe. O senhor, como representante do clero, uma coisa que o Dom Antônio fez também foi mudar o retiro, né? A forma como era o retiro de vocês. Quais são as recordações que o senhor lembra assim, desde Aparecida, Portugal? Quais são as lembranças que o senhor Dom Antônio nos fez, nesse nosso retiro, viver algumas experiências. Tivemos retiro lá em Aparecida, na Basílica de Aparecida. Fizemos o retiro em Fátima. E assim a gente foi, né? Porque o bom do retiro é esse retirar-se, né? E ir para esses lugares de peregrinação. Sentir, teve no Juazeiro também, fizemos o retiro no Crato. Ou seja, esses momentos de peregrinação nos ajuda a ver a fé do povo de Deus, a ver o quanto nós também devemos, acima de tudo, o padre, ele tem que ser um homem de fé, porque se ele não acredita, não tem sentido mais a vida do padre. Por isso o retiro é para isso, é para a gente recarregar essas baterias, e nesse recarregar as baterias servir melhor. E essas experiências foram muito boas. Foi Juazeiro, no Crato, né? Foi em Aparecida, foi em Fátima,
e que possamos ter muitos outros. Tinha a esperança de fazer um retiro em Santiago de Compostela, mas tudo é na vontade de Deus e que Deus sempre faz o melhor. O que importa é a gente não deixar de rezar, porque se a gente não reza aí, a coisa não anda. Então o retiro é para recordar o padre que ele, antes de tudo, ele é um homem de oração, um homem da experiência de Deus, um homem da fé.